Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu estava pensando desde ontem alguma coisa que o Espírito Santo de Deus estava ministrando no nosso coração. Nós vamos orar, já tem um pedido de oração aqui. Nós vamos orar no final. Você que está online aí, se você deseja pedir oração por alguém, por algum motivo especial, no final, nós vamos estar clamando a Deus pela tua vida. Amém? Eu tenho pensado muito sobre esse movimento que é orgânico, né? Parece que em todo lado, né? Há muita informação, muita dica, muita direção de como vencer, de como chegar, como conquistar. E agora com essa questão desse isolamento, parece que ficou mais forte, né? As pessoas vivendo isso mais intensamente, e eu voltando à palavra de Deus, tentando entender na palavra de Deus quais são os insights, quais são as direções que Deus nos dá através da sua palavra. Muita gente falando sobre destravar a mente, aprender novas coisas, estabelecer novos parâmetros, quebrar paradigmas. Tudo isso é maravilhoso, acredito mesmo, acho que é mesmo, mas muitos de nós temos essa mensagem todos os dias, nas nossas igrejas, na palavra de Deus, na estante da nossa casa, no criado lá do lado da nossa cama, mas a gente não leva em consideração aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós aprendemos. Eu queria desafiar você a olhar para a palavra de Deus, a entender a palavra, a querer entender o que Deus está nos falando. Deus te deu uma mente poderosa, amém ou não amém? Sua mente é poderosa, amém ou não? A minha é. E dizem que eu uso só um percentual muito pequeno dela. Ele te deu essa mente, Ele te dotou dessa mente. Será que Deus, Ele fez a gente com tanta capacidade, com tanto poder, só para a gente usar uma parte desse poder? Só um pedacinho? Só para a gente ficar com água na boca, falar, puxa vida, eu queria conseguir mais, eu queria avançar, mas não consigo. Será que foi assim? Ou será que Deus espera que nós a usemos em todo o seu potencial? E o que nos impede a usar? E eu coloquei duas coisas para a gente começar a falar, duas coisas principais, para a gente começar a desenvolver a mente de Cristo. Você acha que Cristo tinha uma mente poderosa? Não. Não se deixava influenciar, ninguém fazia a agenda dele, não fazia o que os outros queriam, fazia o que ele chegou para fazer. No dia que ficou triste, chorou. No dia que tinha que ficar alegre, se alegrou. No dia que teve que morrer, morreu. Era resolvido ou não? Resolvido, resolvidíssimo. E a palavra de Deus fala para nós temos a mente dele, a mente de Cristo. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é acreditar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? O que ela diz é o que é. O que ela diz é a verdade. Os princípios da palavra de Deus são a verdade. Se eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu vou viver mais e melhor, porque a palavra de Deus diz que eu vou viver. E se a palavra de Deus diz, isso vai acontecer. Amém ou não? Você está entendendo ou não? A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se eu pauto a minha vida em mentiras, eu me faço filho do diabo. É o que está na palavra de Deus. Eu sei que é duro, mas é a verdade. Eu preciso acreditar na palavra de Deus. Eu preciso levar a palavra de Deus a cabo na minha vida. E a segunda coisa que eu coloquei como início desse momento, não sei se eu consigo terminar hoje, ou se a gente vai estender algumas terças, pedir ao Espírito Santo de Deus que continuasse falando conosco. A segunda coisa é obedecer os princípios de Deus. Obedecer o que a palavra de Deus diz. Faça assim, faça assim, faça assim. Então vai lá e faz. Moisés, fale com a rocha.
perdeu. Porque era fazer o quê? Falar. Mas da outra vez eu bati e deu certo, mas da outra vez é outra vez. O que Deus manda fazer, faça. O que Deus estabelece para você fazer, faça. E tem coisas na Bíblia que já estão estabelecidas. Não tem que perguntar mais. Não tem que pedir sinal mais. Tem que fazer. Tem que agir. Tem que se portar como. E hoje eu quero falar com você de algo que parece, assim, que não tem tanta importância, ou que não estão dando tanta importância, mas eu quero dizer para você que altos executivos, queridos, estão usando isso como ferramenta para vencer, ferramenta para estabelecer, ferramenta para ser feliz. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, nas cartas de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Eu vou ler 2 trechos de Tiago aqui, e queria que você prestasse atenção como que ele gastou tempo falando sobre isso. Entre um texto e outro eu vou trazer uma frase de alguém muito conhecido, mas que não é maior do que a palavra de Deus. Nem se compara à revelação da palavra de Deus. É só para poder corroborar com aquilo que nós estamos dizendo. Tiago 3, capítulo 3, verso 1, fala assim: meus irmãos, não sejamos muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se volta para onde o piloto deseja, mesmo com vento forte. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é que chama de fogo, é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa e cheia de veneno. Morde a língua aí, morde. Cuidado para você envenenar. Ela é cheia de veneno. Está na Bíblia. Cuidado! Tiago gasta um bom trecho desse capítulo aqui, vários versículos, dizendo o seguinte: se a gente consegue controlar a língua, nós nos tornamos perfeitos. É muito forte esse negócio. Se a gente consegue controlar, nós nos tornamos perfeitos. E aí eu trouxe aqui uma outra versão, diz assim, ó: se você acha alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. Uau! Você quer ser uma pessoa que tem total controle da sua vida? Você quer ser uma pessoa que é tida no meio da sociedade como alguém perfeito? E aí você para imaginar e para perceber, pense em alguém que é um referencial para você de conquista. Pense em alguém que é um referencial de você para alguém que construiu alguma coisa, que tem resultados. A grande maioria são pessoas que falam menos e escutam mais. São pessoas mais caladas. São pessoas que refletem para falar. São pessoas que balançam a cabeça. Eu fui pedir uma informação ontem para uma pessoa, e tinha 2 pessoas no carro, e um senhor e um rapaz. E aí quando eu perguntei, o rapaz danou a falar, você vira aqui, você faz, e aí você vira aqui. E o senhor fazia assim.
E aí quando ele cansou de falar, o Senhor falou assim, sobe aqui à direita, primeira à esquerda. E eu pensei assim, eu já estava pensando nessa palavra, falei, quanta sabedoria. Quanta sabedoria de alguém que tem certeza do que está falando, alguém que tem confiança, alguém que sabe onde está. Sobe aqui à direita, primeira à esquerda. Tá, obrigado. Cuidado para não ser alguém que fala demais, que tenta ensinar demais, porque quanto mais a gente ensina, mais nós somos cobrados por aquilo que nós ensinamos. E Tiago fala de coisas muito poderosas, fala assim, olha, tem um veneno, tem um poder, tem uma capacidade de destruição aquilo que a língua profere. Eu queria que você pensasse quanto que você já perdeu, quanto que eu já perdi por ter colocado uma palavra fora de hora, por ter falado algo fora de contexto, por não ter segurado um pouco a língua, por não ter me contido mais, por não ter esperado um pouco mais. Eu acho que o WhatsApp nesse momento é maravilhoso, porque as pessoas te mandam mensagem, te irritam, você fala assim, pode esperar. Eu não preciso me contaminar com isso, eu não preciso me ferir com isso, eu posso esperar, eu posso aguardar um pouco mais. Agora nós precisamos treinar isso como igreja, querido. Nós somos vencedores, amém ou não amém? Você quer ser vencedor? Comece vencendo a sua língua. Começa dominando a sua língua. Começa dominando as suas reações. E aí eu anotei uma frase que de Shakespeare, ele fala o seguinte, melhor é ser rei do seu silêncio, do que escravo das suas palavras. Melhor é você, o que é ser rei? Ser rei é reinar, ter domínio. Domine o seu silêncio, domine as suas palavras, senão você vai se tornar escravo delas. Senão aquilo que você profere te escraviza, vai, agora eu falei. Agora, ou eu mantenho o que eu falei e me torno um homem de palavra e continuo sendo um homem de palavra, ou então eu volto atrás e perco a minha palavra. Ou eu assumo as consequências, ou as consequências me arrebentam. Ou eu encaro isso de frente, ou alguém vai me apontar. Quantas empresas acabaram por causa de palavra, querido? Quantos casamentos acabaram por causa de palavra? Quantas amizades acabaram por causa de palavra? Quantas igrejas acabaram por causa de palavra? Quantos ministérios estão na lama? Tiago fala aqui que nós podemos jogar na lama, nessa outra versão, estou falando para você, podemos jogar na lama uma reputação, a reputação dos outros, e encher o mundo de confusão com a nossa língua. Deus está nos chamando nesse tempo para crescer, para avançar, para amadurecer. E aí esse amadurecimento, você imagina se todos nós cuidássemos disso, observássemos isso, ou lesse Tiago aqui várias vezes, e decidisse, eu vou ser alguém perfeito, eu vou cuidar disso na minha vida. Eu vejo líderes, querido, eu lido com líderes, nós lidamos com líderes o tempo todo, líderes resolvendo problemas e mais problemas, problemas e mais problemas, porque falou demais, porque abriu a boca na hora errada, porque não se conteve, porque não soube se dominar. Não vou fazer isso agora, vou esperar, vou aguardar até amanhã. É um exercício, é fácil? Não. É algo que a gente consegue dominar rápido? Não. Mas depois que você domina, e depois que passa o furacão, querido, que sensação boa. Que sensação boa quando a tsunami passa, e você olha e fala, fiquei em cima da montanha, não me atingiu. Está tudo destruído embaixo, mas eu estou salvo.
está tudo arrebentado, mas eu estou ileso, eu não me misturei, eu me salvei. É isso que Deus espera de você nesse tempo. É isso que Deus espera que você seja, essa referência da sua igreja na terra nesse tempo. Provérbios fala assim, ó: as palavras sábias saciam como uma boa refeição, as palavras certas dão satisfação, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Na versão NVT. A língua pode trazer morte e vida. Se você gosta de falar, aguente as consequências. Aguente aquilo que vai vir atrás disso, por trás disso. E aí eu fiquei perguntando para Deus, por que a gente tem tanta dificuldade? Por que a gente precisa tanto falar? Né? Você olha lá na internet alguma coisa que você não gostou, e aí você tem que comentar, tem que falar algo, mas por que que tem? Passa o dedo, rola para cima. Por que que a gente precisa fazer valer o que a gente pensa? E eu vou dizer alguma coisa para você que está no meu coração. Muito de nós, por falta de humildade, por soberba, por altivez, por querer fazer valer aquilo que eu acho que é certo. Seja humilde, desenvolva a humildade, desenvolva um coração, uma mente humilde, tente olhar para o outro lado, tente enxergar como aquele que está fazendo está enxergando, dê a ele o benefício da dúvida, dê a ele o benefício do erro, libere perdão antes que te peça, e aí você não vai precisar falar. Muito do que nós precisamos falar, querido, é fruto daquilo que nós nos orgulhamos saber. E eu vou dizer para você, muita coisa que eu sei não presta para nada. Muita coisa que eu acho que eu sei não tem valor nenhum. Sabe o que tem valor na minha vida do que eu sei? Aquilo que anda paralelo com o que a Bíblia de Deus fala. Aquilo que anda junto. É o que pode ter algum valor. O resto não tem valor nenhum, é só carne, é só achismo, é só fruto de estudo humano. Pode servir para mim, para os outros não servem. Quer ver um negócio? Quantas profissões você conhece que acabaram? Que simplesmente não existem mais. Alguém gastou anos estudando aquilo, treinando, exercendo, exercitando, e hoje simplesmente não existe. Para que serve aquele conhecimento? Para nada, para contar caso. Ficou para a história, ninguém se interessa mais. Quem fez curso de datilografia aqui? Serve para quê? Mas eu sei, e daí? Começa a perguntar. Quando você começa a ser orgulhado que você sabe, fala, e daí que eu sei? E daí que eu sei? O que adianta isso? Se o Espírito Santo não vivificar aquilo que nós conhecemos, não tem valor nenhum. E eu vou dizer para você, se não for falar no Espírito, é melhor ficar quieto. É melhor se calar. Bispo, mas isso é só no que diz respeito à igreja, ao ministério. Não, a nossa vida. Tem pessoas que nunca ouviram a palavra, nunca nem sabem onde está Tiago na Bíblia, não tem esse conhecimento, mas aprenderam a se calar, e estão vencedores, estão crescendo. Pessoas que fazem valer os dois ouvidos que têm, e falam, é melhor ouvir do que falar. Ah, mas a gente ouve muita besteira, bispo. É melhor ouvir besteira do que falar besteira. É melhor ser quem ouve. Segunda coisa que faz a gente não querer deixar de falar, é não reconhecer a necessidade de ouvir. Achar que já sabe. Já conversou com gente que acha que sabe tudo? Que
tem resposta para tudo, que tudo ele já viu. E aí quando você começa a falar, não, isso aí, ó, eu tinha 5 anos quando eu fiz isso aí. Isso aí, nasci no meio. Isso aí, não, isso aí eu dou conta, isso aí eu que faço, eu que inventei esse negócio. Só falta te falar isso. E aí cansa a gente, não cansa? Semelhante para Deus, semelhante para o Espírito Santo, que sabe tudo, que conhece tudo, que tem poder sobre tudo. Então reconheça que sempre tem algo a aprender. Não reclame. Uma das questões mais fortes no falar que a gente não suporta são as reclamações e as murmurações. E a gente precisa querer aprender. Se eu tive uma aula, eu e a pastora Carla fomos jantar. E aí nós fomos jantar e aí serviram um prato pra gente. E aí nós pedimos o mesmo prato, só que com sabores diferentes. E eu já tinha comido algumas vezes aqueles pratos com outros sabores, não que eu tinha pedido. E aí a textura do prato, o aspecto do prato veio diferente. Eu olhava para o dela, olhava para o meu e falava, tem uma coisa errada. Está diferente. E aí eu chamei o chefe. Vem cá. Não estou reclamando, quero aprender. Por que o meu prato é diferente do dela? Por que é o mesmo prato? Não, Paulo, sabe o que é? É que esse prato teu leva limão, e o limão desagrega o molho que tem, e aí esse molho fica assim. Eu falo, tá, eu aprendi. Eu podia brigar. Não estou gostando, está esquisito, não está igual. E aí sentou na mesa, deu uma aula de culinária, e eu falei, opa, de grátis, 0800, vou aprender mais um pouquinho. Crie oportunidades para ouvir. Isso são aspectos de quem quer vencer na vida. Jovens, está cheio de jovens aqui atrás, né? Criem oportunidades de aprender. Os mais velhos sabem. Podem saber diferente de vocês. Podem entender, não entende nada que vocês estão falando. Mas o que fez eles chegarem onde eles chegaram é porque eles viveram antes de nós. Antes de mim e muito antes de você. Sente para aprender. Pergunte como é que é feito, como é que faz. E daí você pode desenvolver algo diferente e precioso para a glória de Deus. Reconheça a necessidade de ouvir. Enxergue a audição como um ganho. Treine isso. Bispo, isso tudo está na palavra. Vai ver os grandes líderes da Bíblia. Vai ver Noé, Moisés, Davi. Vai estudar um por um. Vai ver os discípulos. Quem mais apanhou dos discípulos? Os que falavam mais ou os que falavam menos? Quem passou mais dificuldade? O mais falador ou o mais quieto? Olha lá. Vê lá. Aí você tira suas conclusões. Nós precisamos nos dominar, querido. E aí, Tiago 1, verso 19, fala assim: entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em irar. Estejam prontos, aptos, preparados para ouvir. Queira ouvir. Guarde um tempo para ouvir. Só que a gente está gastando, nós estamos vivendo um tempo onde ouvir é muito difícil. Nós começamos a prestar atenção em alguma coisa, a ver alguma coisa, e de repente a gente já se distrai, aquilo não chama a atenção da gente, e a gente fica rendido a somente aquilo que nos faz bem. Deixa eu te dar uma dica aqui muito preciosa. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista, e alguém dando uma dica muito preciosa sobre isso. Me lembrei aqui agora. Alguém dizendo o seguinte: você quer aprender a ler? E eu falei esses dias na igreja, que o teu pai, o teu Senhor, deixou um livro para você, então você tem que ler. Você tem que aprender a ler. Você tem que gostar de ler. Você tem que desenvolver uma boa leitura.
Só que aí esse estudioso de leitura, ele diz o seguinte, que para você desenvolver um hábito de leitura, você deve ler coisas que te chamam a atenção. Ler coisas que façam bem para a sua mente, para a sua alma. Ler coisas que te arrebatem para o centro da leitura, para que você tenha prazer de ler. Joia? Uma excelente dica. Mas alguém disse o seguinte logo depois: essa dica é muito boa, mas se você só lê o que te faz bem, o que agrada a tua alma e a tua mente, você nunca vai crescer. Quem é da época do gibi aqui? Ninguém. Obrigado, Wallace. Como eu gostava de ler gibi. Mas imagina você se eu lesse gibi até hoje, da Mônica, do Zé Carioca, do Pica-Pau, sei lá de quem mais, do Cebolinha, do Cascão. E ele diz o seguinte: comece lendo o que você gosta, mas te desafie a ler o que você não gosta, porque onde você não gosta é que você vai crescer. Aí nós vemos crentes querendo vencer na vida. Ah, bispo, eu não leio a Bíblia não, sabe por quê? Porque eu não gosto. Porque é difícil. Ah, mas eu não vou ser pastor. E quem te disse que a Bíblia só te ensina a ser pastor? Quantos pastores tinham no deserto? Oh, Deus. Quando Deus deu a lei para Moisés, quantos milhares de pessoas tinham? E quantos eram pastores? Vou pôr uns 10 assim, para não falar mentira, né? Mas a lei era para quem? Para todos. Todos queriam entrar onde? Na terra prometida. Falando sobre o quê? Como se portar no lugar onde Deus tinha preparado para você e para mim. É disso que fala a Bíblia. Como viver nessa vida. E como eu não consegui ouvir o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Como eu não desejar saber o que ele pensa. Agora ele está dizendo para mim: Paulo, fale menos. Eu gosto que fale menos. Domine a sua língua. É isso que está falando. Sabe, Paulo, vão ter pessoas no mundo que vão falar demais. Eu quero que você seja o diferencial. Fale menos. É isso que está falando. Eu quero que você vença. Fale menos. Eu preciso querer saber o que a palavra de Deus diz. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Que negócio de caixinha de promessa, querido? Não joga fora não, porque né, tem uns versículos lá. Mas deixa para enfeite. Seja crente preguiçoso, não. Não seja crente do versículo do dia da Bíblia Online, não. Que posta para dizer que está lendo a Bíblia. Aqui, ó. É só o versículo do dia. Para com isso. Deixa as pessoas saberem que você lê a Bíblia com seus resultados. Com o seu testemunho, com a sua mudança de vida. Deixa as pessoas chegarem perto de você e falar assim: o que você está fazendo para você estar mudado desse jeito? Estou ouvindo Deus. Como é que você está ouvindo Deus? Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou obedecendo os princípios. Eu quero crer, estou destravando a minha mente. Qual o curso que você comprou? Sabe qual? Aquele que chama Bíblia. Entendeu? Toda semana, eu tenho 2 aulas. Uma aula é no domingo. 1h30 de aula. Primeiro a gente aprende a saudar o professor. A gente vai para a aula, a gente fica 40 minutos saudando o professor. É mesmo? 40 minutos? É 40 minutos. Só de saudação. Como é que faz esse negócio? Lá na minha escola chama louvor e adoração. E o professor chama Espírito Santo. E a gente fica saudando a presença dele. Vem, Espírito Santo. Vem ser o nosso paracleto. Vem falar conosco. Vem nos ensinar. E aí durante a semana, tem também a aula intensiva na terça-feira. Também gasta um tempo também saudando o professor. Mas tem também cursos, sabe? Porque o professor tem um livro.
E aí nós vamos estudar o livro do professor. É isso que eu estou fazendo, é esse curso que eu estou fazendo. É assim que eu estou fazendo. E eu estou desvendando mistérios que você não pode imaginar. Querido, se nós usássemos as preciosidades que tem na palavra de Deus, se a gente aprendesse a falar menos e a ouvir mais, como a gente vai crescer. Provérbios 18:13 fala assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, passa vergonha. A Bíblia diz, tem gente dando aula disso, querido. Tem gente pagando caro para ouvir isso. Está na Bíblia, abre a Bíblia, leia Provérbios. Leia Provérbios de hoje até o final do ano. Começa a fazer os provérbios serem fiéis na sua vida. Comece a observar. Leia Provérbios 3 todo dia. Você vai descobrir coisas preciosas lá. Está na Bíblia. Busque pela palavra. Muitas discussões, querido, acontecem e se agravam simplesmente porque ninguém quer ouvir. Porque todo mundo quer falar. Todo mundo tem razão. E aí nós perdemos muito das nossas vidas. Provérbios 12:16, eu fiz questão de separar alguns textos aqui, só para aguçar você. Diz assim: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Sabe o que fala em outra versão? Diz que ignorar é um insulto. Mas se você for sábio, você releva. Você está falando alguma coisa com alguém, a pessoa levanta e sai. Você está falando com alguém, a pessoa não está nem prestando atenção. Você está pregando na igreja. Gastou um tempo orando, gastou um tempo preparando. A pessoa está nem aí, está pensando em outra coisa. Preocupado com o WhatsApp, preocupado com o que vai acontecer lá fora. Você não está na hora de terminar o culto. Eu posso ficar muito aborrecido com isso. Você, quando estiver aqui no meu lugar, pode ficar muito, muito aborrecido com isso. Mas se você for sábio, você ignora. Você continua vivendo. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo é maior do que por você mesmo e maior do que o outro que está te ignorando. Isso para lá. A gente não para, querido. Porque a igreja não para, porque a Bíblia tem diretrizes para não parar. Para quem não quer crescer. Para quem não entende. Romanos 12:17 fala assim, ó: não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Sabe o que está dizendo, em outras palavras? Não retruca. Não responde. Se cala. Não devolve do mesmo jeito. É disso que está falando. Traduzindo para o nosso tempo, né? Trate as pessoas com respeito. Ouvir é sinal de respeito. Ouvir o seu pai, ouvir a sua mãe, ouvir o seu pastor, ouvir a sua pastora, ouvir o seu líder, a sua líder, ouvir o teu patrão, a tua patroa, o teu chefe, a sua chefe, é sinal de respeito. Ouve, certo ou errado, ouve. Provérbios fala o seguinte, 11:12, o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Você viu o que o Gessiano falou? Coitado, não sabe nada, está achando que sabe alguma coisa. Você viu o que o novo líder lá falou? Você viu o que o líder de célula, você viu o que o meu chefe lá falou? Esse velho não sabe nada, caduco. Ah, querido, isso não expressa reino de Deus. Sabe onde nós vemos muito isso? Na escola, na sala de aula, nas faculdades. Jovens que acabaram de entrar na faculdade e acham que sabe tudo. Quem está lá na frente está errado.
Eu conheço uma pessoa que começou 9 faculdades. Não terminou nenhuma. Sabe por que ele não terminou? Porque ele sempre sabia mais que o professor. E sabia mesmo. O pior é que sabia. Autodidata dos brutos. Lia sobre tudo, entendia sobre tudo, sabia mesmo. Mas não teve a humildade de sentar e aprender. Hoje trabalha de bico, de freelance, para sustentar os filhos. Sabe para que serviu o conhecimento dele? Para nada. Velho, idoso, sem construir nada, porque sabia tudo. Saber tudo não resolve a tua vida, querido, se você não conseguir dominar a sua mente e a sua língua. Eu quero caminhar para o término aqui, falar só mais um ponto. Provérbios 15, 18 fala o seguinte: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Tenha paciência com as pessoas. Tenha paciência com os mais idosos. Tenha paciência com quem viveu mais. Tenha paciência. Tenha paciência em ouvir causo. Conhece gente que conta o mesmo caos mais de uma vez? Tenha paciência. Tenha paciência com gente muito detalhista. Querido, eu falar isso até me arrepia. Né? A gente que é muito, que quer as coisas para ontem. Ah, como é difícil ouvir detalhe por detalhe de todas as coisas. Eu era criança ainda. Minha mãe está online. Me perdoa, mãe. Mas eu me lembro das vezes que ela falava comigo assim: vai na casa da sua tia. Faz isso, isso, isso. Acho que é mania de mãe, né? Aí eu ia. Aí ela falava. Eu chegava, aquela minha tia falava: você foi na casa da sua tia? Fui. Ela estava lá? Estava. Você entregou o que eu pedi para você entregar? Entreguei. O que ela falou? Não falou nada, ela só recebeu. Não, como que ela falou? Ela falou tudo bem. Não, mas falou tudo bem como? Meu Deus! É um nível de detalhe que não dá para mim. Mas hoje eu entendo. E eu preciso ter paciência. Me ensinou muitas coisas, me ensina muitas coisas. As pessoas que viveram mais do que a gente têm muito para nos ensinar, querido. E nós precisamos ter os princípios bíblicos. Palavra de Deus para você nessa noite. Domine a sua língua. Domine as suas reações. Queira aprender mais do que ensinar. Uma das maiores lições que eu levei no meu ministério foi em uma palavra, que Deus abriu os meus olhos, tirou, sei lá, panos, cortinas e mais cortinas dos meus olhos, em uma única noite, em uma única palavra, pregada por alguém que eu não queria ouvir, que eu não estava pronto para ouvir, para alguém que eu julguei, pregado por alguém que eu julguei, que eu ridicularizei, mas por misericórdia de Deus, consegui despertar a tempo e pedir perdão. E Deus usou aquele homem tremendamente para mudar o meu entendimento de cristianismo. Mas eu ia perder essa bênção na minha vida. E talvez eu não estivesse aqui falando com você hoje, porque eu tinha sido insensato. Deixa eu falar uma coisa com você, querido. Você que está em casa, você que está aqui. Talvez você não está ocupando o lugar que você deveria, porque você foi insensato. Talvez você ainda não conquistou aquilo que Deus tem para você, porque você tem sido insensato. Porque você não tem conseguido dominar a sua língua. Cuidado com palavras comuns. Sabe aquelas palavras assim? Deus me livre. Misericórdia. Está amarrado. Sabe? Que a gente faz assim na gíria gospel. Cuidado com isso. Deus te livra mesmo. Ah,
Você que é jovem, você vai casar, Deus me livre. Depois fica fazendo campanha de oração, que 6 horas da manhã. Deus, todo mundo casa, menos eu. Mas você falou, Deus te livre. Deus está te livrando. Ah, você vai ser pastor e tá, Deus me livre, está amarrado. Aí você vira pastor num ministério amarrado. Negócio que não anda de jeito nenhum, agarrado. Foi você que disse. Você que falou. Cuidado. Cuidado com palavras que vão atrapalhar, que vão prender você. Depois fica comprando curso para destravar a mente. Trava a língua, que não precisa destravar a mente. É mais fácil. Cuidado. Cuidado com palavras que você, pai, você, mãe, palavras que você profere sobre os teus filhos. Cuidado. Podia ficar aqui até 10 horas da noite só contando caos para você. De pessoas que a gente conhece, que tem dificuldade com isso e sofre com isso até hoje. Cuidado. Abençoa, seja abençoador, palavra de bênção, palavra de bênção, palavra de bênção. Ah, mas não vou corrigir, corrige, mas abençoa. Cuidado. E eu vou dizer mais para você, querido. Quando você libera uma palavra de maldição sobre a vida de alguém, você fica preso e ela também. Não é só ela, não. Então, cuidado com isso. Cuidado com o desejo do teu coração. Querer que as pessoas se deem mal para poder provar que estava certo. Cuidado com isso. Cuidado. Deus conhece o teu coração e a gente vai exercitar, vai transparecer, a nossa atitude vai transparecer aquilo que o nosso coração está cheio. Cuidado. Não se ire à toa. Respira. Respira, respira, e deixa o Espírito Santo de Deus tratar contigo. Muito do que você, estou terminando, muito do que você se irrita, tem a ver com você, tem a ver comigo e não com o outro. Muito do que me incomoda tem a ver comigo e não com o outro. Então eu tenho que melhorar. Só que o mundo ensinou a gente a pôr a culpa no outro. Se eu perguntasse para você assim, por que você não vive tudo que Deus tem para você? Se a gente fizesse uma roda aqui agora, você ia falar, porque eu nasci numa família muito humilde, porque os meus pais não me ensinaram, porque eu não tive oportunidade. E se eu fosse um treinador motivacional, eu ia te perguntar várias vezes, e daí? E daí? E daí? E daí? O que você fez com isso? Nós temos muitas desculpas para dar, mas nós continuamos murmurando, reclamando, amaldiçoando aquilo que o próprio Deus nos deu. A nossa língua não aguenta. Essa merreca de salário, essa miséria, o que faz com isso? Aí Deus fala, é miséria? Então vou tirar de você e vou dar para o outro, porque o outro agradece. O outro me adora, o outro me louva. É? Só tem isso para comer? É. Tem muita gente que não tem nem isso. Então, cuidado. Guarda-roupa cheio de roupa, lotado, não tem nem como abrir a porta. Se abrir, cai tudo. A irmã chega no domingo, abre a porta e fala, não tem uma roupa para ir na igreja. É mentira, querido. É mentira. E é a sua boca que está falando. Agora eu estou falando com meus filhos assim, que eu penso que Deus me trata assim. Então eu estou tentando ensinar meus filhos para Deus não ter que ensinar, porque com Deus é mais difícil. Ele é mais firme. Então quando eles falam assim, ah pai, você nunca faz isso ou aquilo. É mesmo? Então eu vou passar a não fazer para você não ser mentiroso.
vou fazer a sua palavra ser verdade. Você nunca deixa, joia, eu vou nunca deixar para você não se tornar mentiroso. Tem duas palavras que são muito poderosas na nossa boca. O nunca e o sempre. A pessoa faz alguma coisa uma vez, a esposa fala, você sempre faz isso. O marido deixa de fazer, ou a esposa deixa de fazer, mas você nunca faz. São palavras que destroem a vida, querido. Duas palavrinhas simples. Sempre e nunca. Acaba com a autoestima. Acaba com o seu poder de reverter a situação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Tem mais algum pedido de oração? Pessoal da comunicação, e se tiver, quero orar com você. Quero abençoar a sua vida. Queria que você decidisse nessa noite. Queria que essas terças-feiras fossem terças-feiras de princípios. E o primeiro princípio é esse: domine a sua língua. Domine a sua mente, a sua reação. Domine, 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 domine. Peça ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus o domínio sobre todas as coisas. Pede a Ele aí. Ora aí. Pede perdão. Talvez você está pensando, está lembrando de várias coisas que você dizia, que você falou, que você liberou. Você se arrepende nesse momento.